Nessa aula nós vamos falar sobre maturidade psicológica e responsabilidade pessoal. Nós estamos fazendo esse processo aqui de aprofundamento na personalidade humana, que eu diria que é talvez o tema mais importante na formação de um terapeuta, porque nós estamos estudando o objeto da nossa prática, o objeto principal, aquilo que nós manipulamos, aquilo que nós lidamos quando nós trabalhamos. Qual que é o objeto de trabalho de um marceneiro? Né? É a madeira. Né? Qual que é o objeto de trabalho de um engenheiro de dados? Né? São os números. Um matemático são os números. O objeto de trabalho do terapeuta é a personalidade humana. Se a gente não sabe o que fazer com essa personalidade, eu posso dizer que a gente está profundamente perdidos, mas vocês aqui não. Vocês estão agora aqui com essa nossa disciplina, a gente está tornando as coisas absolutamente claras, e a minha intenção nessa disciplina é fazer com que fique o mais claro possível sobre esse processo, acerca desse processo de formação da personalidade. Vamos lá, eu quero aqui nessa aula trazer algumas características, amigos, sobre os critérios, né? As características, os critérios de uma personalidade madura. É possível amadurecer a personalidade. E se é possível amadurecer a personalidade, nós presumimos que uma personalidade madura carrega consigo algumas características, algumas notas, alguns aspectos, alguns elementos que uma personalidade imatura não possui. Esses critérios eles foram descritos, eles foram elencados por Gordon Allport, que escreveu bastante sobre psicologia da personalidade, sobre os tipos de personalidade. Então, teremos aqui abordado nessa aula os critérios de maturidade da personalidade, de maturidade psicológica baseado na psicologia do Allport. São 6 critérios. Tá? Então, o primeiro critério elencado pelo Allport é autoconsciência. Então, uma personalidade madura, uma pessoa com uma personalidade madura, alguém que quer formar, amadurecer a própria personalidade, precisa ter autoconsciência. Autoconsciência, seja no sentido mais simples, mais vulgar, mais imediato, que é o sujeito perceber-se como ele está agora, nesse momento, no momento presente, como que eu estou me sentindo agora. Eu faço isso com os meus pacientes, eu desafio eles a descrever como que eles estão se sentindo, como você está agora, como que o seu paciente está, seja no momento da sessão, mas ele ter uma clareza nos momentos vários da vida, como que ele está se sentindo, como que eu estou agora, fazer isso várias vezes por dia, um exercício de presença, um exercício de autoconsciência. Então, autoconsciência no sentido mais vulgar, mais banal, mais imediato. Mas é preciso também uma autoconsciência no sentido mais amplo, no aspecto de perceber como que está a minha vida agora, né? Quais são as minhas circunstâncias, quais são os meus deveres. Então, essa autoconsciência de modo a perceber o terreno mesmo que o sujeito está vivendo. Uma pessoa que não tem autoconsciência, ela caminha num caminho, ela trilha um caminho seguro, ela pisa num chão incerto, né? Ela está sempre numa areia movediça, né? Sendo afundado e ao mesmo tempo pisando em ovos, não tem firmeza, porque ela não sabe onde ela está, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe onde ela deveria estar, ou seja, falta autoconsciência. E se há autoconsciência, uma autoconsciência incompleta, ou seja, lotada de ilusões, lotada de fingimentos, lotada de poses, que é o que uma personalidade imatura vive. Porém, a personalidade madura, ela vive essa autoconsciência, sabe quem se é sem ilusões. Segundo aspecto, segundo critério da personalidade madura, baseado em Allport, é a autonomia pessoal. O que é autonomia pessoal? É uma pessoa que não depende
da aprovação, da validação externa para realizar determinadas coisas. Os nossos pacientes, muitas vezes, quando vão contar a história das próprias vidas, eles trazem que deixaram de fazer determinadas coisas porque temiam que não fossem aprovados, porque temiam que não gostassem, porque os seus pais, ou o seu pai de modo específico, queria que ele fizesse determinada coisa, ele deixou de fazer o que desejava, o que deveria fazer, porque não queria desagradar o seu pai, não queria perder a validação externa. Então, depender da avaliação externa é um problema. Agora, dar atenção para o que algumas pessoas pensam, algumas pessoas opinam, falamos em uma aula anterior que é importante. Mas agora, pautar a própria vida, baseado naquilo que falam de mim, naquilo que acham de mim, naquilo que pensam de mim, é uma armadilha. Então, é um engano pensar que todos estão prestando atenção em nós. Um paciente que pensa dessa forma, ele vive, consequentemente, muito inseguro, porque ele está sempre achando que estão julgando ele. E aí, por consequência, deixa de fazer aquelas coisas que precisam ser feitas, porque se não gostarem, se não aprovarem. Então, é claro, é preciso ter um grupo de pessoas que importa sim muito a opinião, importa sim muito ser validado. Eu quero muito ser validado pela minha esposa, por exemplo. Eu preciso da validação dela. É claro que sim, é uma pessoa que eu amo, que eu escolhi, é o amor da minha vida. De alguma forma também eu preciso da validação de vocês em alguns aspectos. Eu não preciso que vocês me achem bonito, eu não preciso que vocês me achem elegante, eu não preciso que vocês me achem... Não sei, eu preciso que vocês... Isso é importante, essa validação é importante, que vocês gostem das minhas aulas e aprendam delas e avaliem elas bem. Esse é dar importância para a validação no sentido adequado. Então agora, a pessoa imatura, ela dá atenção para todo mundo em vários sentidos. De modo que alguém chegar e falar, poxa, você é feio, a pessoa sofre. Caramba, tocou numa sensibilidade minha. Se alguém falar que eu sou feio, eu vou dizer assim, obrigado, eu sei, eu não vou discutir com você, a minha esposa me acha bonito, isso é o que importa. Agora, um aluno estudante de psicologia iniciante que não sabe nada, falar que as minhas aulas são ruins, tô nem aí para ele. Agora, se eu vou sofrer por tudo que falam sobre mim, eu não tenho autonomia emocional, mas tenho uma coisa chamada de dependência emocional. Certo? Terceiro ponto, terceiro critério de uma personalidade madura é a aceitação da realidade. Notem, a realidade ela existe, a realidade ela está dada. Brigar com a realidade é o caminho para a angústia, é o caminho para o vazio. Então é necessário aceitar a realidade, justamente porque o contrário da aceitação da realidade é o quê? Ou a negação dessa realidade, ou fingir que a realidade não está acontecendo, ou seja, fechar os olhos. Eu não estou vendo isso que está acontecendo, eu prefiro fingir, eu prefiro deixar isso aqui de lado do que enfrentar. Notem, isso aqui é o caminho também para uma vida de sofrimento. Claro que na vida dos nossos pacientes, na vida de todos nós, terão descaminhos, dificuldades, sofrimentos, dos mais diversos tipos. E são justamente essas as oportunidades maiores de amadurecimento, porque é exatamente aí que o sujeito vai ser desafiado a aceitar a realidade da vida, aquilo que está acontecendo. Caramba, morreu a minha mãe. Não há nada mais libertador do que aceitar isso. O teu paciente que chega no luto, o processo de aceitação da morte, aceitação da perda daquela pessoa é fundamental na jornada da superação do luto. Aceitação, aceitar a realidade, capacidade de lidar com as dificuldades sem negar o que está acontecendo. Nós não controlamos a realidade, nós não somos autores da realidade, nós somos personagens, né? Em alguns momentos com papéis um pouco mais
importantes com outros muito menos importantes, meros figurantes, né, coadjuvantes ali. Então, quando o nosso paciente chega para nós sem aceitar a realidade, eu não aceito isso que está acontecendo comigo, por que comigo? Saiba, você está diante de uma pessoa absurdamente imatura. Agora, a jornada terapêutica, a formação da personalidade está justamente em conhecer essa realidade, percebê-la, enxergar, olhar no olho da realidade, descrevê-la com afinco, com objetividade. É isso aqui que está acontecendo. A minha esposa está grávida, né? Não sei, não a minha, tá? Que eu saiba. Mas o paciente fala, eu não estou aceitando isso porque eu não estava preparado. Eu preciso aceitar a realidade. É isso aqui que está acontecendo. A minha esposa está grávida, eu terei um filho, nós seremos pais e eu preciso enfrentar essa realidade. Existe uma distinção tremenda, amigos. E aqui torna-se muito claro que é uma pessoa madura do que é uma pessoa imatura. A pessoa madura é aquela que enfrenta a realidade. E a pessoa imatura é aquela que foge da realidade. Foge, vira de costas. Finge que nada está acontecendo, ou mais, nega, diz que não está acontecendo, não, fecha os olhos, prefere cobrir os olhos do que enxergar de fato aquilo que está à sua frente. Mas a vida madura, a pessoa madura, que quer formar a personalidade, e esse é o nosso papel, de ensinar isso para o nosso paciente, está em justamente conduzi-lo a enfrentar, a olhar o que está acontecendo aqui, agora. Eu estou falindo, eu estou com problemas financeiros, eu estou com câncer, minha mãe morreu, minha esposa morreu, minha esposa me traiu, o meu filho está doente, minha esposa está grávida, não sei, que seja, qual seja o problema. Olhar no olho e perceber o tamanho do problema. A aceitação da realidade é talvez aqui a característica mais importante do sujeito maduro. E é isso que a gente tem que conduzir os nossos pacientes. Depois, quarto ponto de uma personalidade madura é a capacidade de compromisso, assumir compromissos. As pessoas que nós podemos contar, que nós contamos, que nós, de fato, pedimos ajuda, são aquelas que cumprem seus compromissos. Notem, a pessoa madura, ela assume compromissos, ela cumpre compromissos e ela colhe as consequências dos compromissos assumidos. Então, há um processo. Eu assumo um compromisso, vou fazer isso. Nota, a pessoa imatura, ou ela não assume o compromisso, eu prefiro não assumir compromisso, eu prefiro não me responsabilizar por isso. Já ouviram isso? Até literalmente se fala isso. Se fala dessa forma. A pessoa imatura, não. Eu prefiro não colocar minha mão no fogo. Não, eu vou colocar minha mão no fogo. Eu vou assumir o compromisso. Isso aqui é meu. Eu vou assumir essa bronca para mim. Deixa que eu faço. Isso é um ponto. Isso não torna a pessoa madura. Agora, assumir compromissos. Cumprir os compromissos assumidos. E não para por aí. Aceitar as consequências dos compromissos assumidos. A pessoa que entra num projeto de cabeça e assume, de fato, todas as consequências que esse projeto assumido causa, é uma pessoa madura. Então, é muito ruim a gente estar diante de uma pessoa que não assume compromisso. Mas é muito bom estarmos diante de uma pessoa que assume o compromisso e percebe-se que é alguém que se pode contar. Alguém que coloca a própria vida em risco, a própria pele em jogo. Skin the game. Skin the game, bota a própria pele no jogo. Eu estou disposto a perder tudo. Isso é uma pessoa madura. Notem que raramente os nossos pacientes chegam com essa disposição. Eles entram com o pé de mão, com freio de mão puxado, com o pé amarrado. Não, peraí, eu não posso dar esse passo. Eu tenho medo de me casar, eu tenho medo de ter filho, eu tenho medo de começar a investir, eu tenho medo de assumir esse compromisso aqui. Medo. Assumir compromissos. E muitas vezes vai ser necessário a virtude da coragem, que é estar diante de um precipício com as ferramentas necessárias para não morrer, né, de paraquedas, e eu vou pular igual, porque eu tenho coragem.
Se o paraquedas vai abrir ou não vai, não sei. Não sei. Eu conto com a ajuda de Deus, com a confiança que em quem instalou o paraquedas em mim, eu pulo igual. Não tenho certeza se vai dar certo. Não tenho certeza, eu posso morrer aqui caindo, batendo de cabeça numa pedra, mas eu vou pular igual. Isso é a coragem. Então, a capacidade de assumir compromissos. Quinto critério da personalidade madura é o sujeito que tem uma visão de futuro. É alguém que olha não só para o presente, não só para o que está acontecendo na minha vida agora, mas uma pessoa que olha não só também para o passado. Presente e passado são marcas, sim, importantes, precisam ser conferidas, precisam ser vividas, principalmente o presente, mas alguém que não tem uma visão de futuro clara, com um propósito, ou seja, uma direção de vida. É isso aqui que eu quero para a minha vida. Os pacientes imaturos chegam no consultório, chegam na terapia, eles não têm uma visão do que querem. Às vezes até tem uma visão do que querem, mas não tem uma visão do que devem. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Beleza, o que eu tenho que fazer para isso? E será que é bom eu ganhar dinheiro? Será que é isso mesmo que eu preciso? Ou seja, falta uma visão clara. Pô, eu quero ter uma família, eu quero ser uma pessoa honrada, eu quero servir aos outros, eu quero usar minhas habilidades, eu quero conquistar determinadas capacidades aqui para influenciar uma comunidade de pessoas. Não, eu tenho esse desejo aqui grande de melhorar a minha saúde. Ou seja, tem um ideal claro, uma visão de futuro. Quando falta visão de futuro, a vida fica fragilizada. As ações, elas perdem o sentido, porque veja, se eu não sei onde eu quero chegar, isso aqui é banal já, né? Qualquer caminho serve. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer coisa serve. As coisas perdem o sentido, inclusive, porque as minhas ações não estão conectadas com algo, são coisas soltas no mundo. O sujeito maduro tem clareza onde ele quer chegar, ele tem visão de futuro, segundo aqui o Gordon Allport. E a sexta, a pessoa madura necessariamente tem controle emocional, ele consegue gerenciar as próprias emoções, ou seja, não fica preso às reações imediatas. Pisaram na cola do cachorro, o cachorro late, tenta morder. Tiraram o brinquedo do nenezinho, do bebê, ele chora. Reação imediata, não tem controle emocional, não tem uma autorregulação. A pessoa madura, caramba, enfrentaram ela de alguma forma, ela não reage como um animal. Esses dias, eu estava no supermercado, esses dias não, eu conto essa história sempre. E aí uma pessoa bateu no meu ombro, sem querer, eu estava caminhando, ela estava olhando para o lado, olhando para bateu no meu ombro, e ela queria me tirar para briga. O que foi? O que aconteceu? Eu só olhei pro cara, tá tudo bem com você, meu amigo? E era um rapaz muito menor do que eu, se eu fizesse alguma coisa nele, eu ia destruir ele. Enfim, era alguém que não tinha noção. Ele reagiu de uma forma, uma pessoa completamente maior do que ele, mais forte do que ele, ou seja, um animal, um imaturo. Além de ele apanhar, ele ia passar vergonha, porque ia provar ali a falta de maturidade dele. Então, poxa, bateu no ombro, ok, foi sem querer. Cada um pro seu lado, me desculpa, perdão, vai embora. Quantas e quantas pessoas reagem de forma imediata, como bichos, aquilo que aparece à sua frente, aquilo que, como um obstáculo, muitas vezes o incomoda. Então a pessoa madura, ela não reage conforme os seus instintos, conforme as suas paixões. Pelo contrário, ela tem um gerenciamento, uma clareza de qual que é o momento certo de usar força, qual que é o momento certo de reagir. Uma reação imediata, ela precisa passar pela razão, precisa passar pela inteligência, para que seja balanceado ali os prós, os contras e tome-se uma ação realmente justa. Então, notem, a pessoa madura, ela não reage imediatamente. E melhor, quando reage imediatamente, ela tem uma ação ali justa, né, que faz sentido, porque passou pela inteligência. Então, notem, personalidades imaturas, elas estão sempre cedendo à vontade mais incipiente, mais animal, mais instintiva. Dado esses 6 pontos, nós temos como conclusão
Que a pessoa madura, ela é alguém que é protagonista da vida. Ela pega a vida com as próprias mãos. Ela tem um domínio. Ela não é simplesmente alguém que é conduzido pela vida, que passa um vento para um lado e leva, né? Que passa uma onda e ela vai conforme a onda leva. A pessoa madura, ela tem uma autoria da própria vida. Por isso que o imaturo, ele reage, considerando todos esses 6 pontos aqui, como se fosse uma vítima do destino. Uma vítima dos seus próprios pensamentos, uma vítima de suas próprias circunstâncias, enquanto a pessoa madura, que é o que a gente busca construir com os nossos pacientes, é alguém que agarra a vida com força, com destreza, com habilidade para construir o próprio destino e aquilo que não for possível de manipular, simplesmente aceita como o destino mesmo da vida, pensado, planejado por Deus ou pela sorte que aparece. Então, notem, a maturidade exige, amigos, e é isso aqui que a gente precisa construir com os nossos pacientes. Assumir um domínio sobre as próprias decisões, sobre as próprias circunstâncias e lidar com as consequências. A pessoa madura, o teu paciente que hoje é imaturo e por isso está buscando a tua terapia para formar a personalidade, ela precisa conquistar, desenvolver um domínio sobre a própria vida, sobre as próprias decisões. Vejam, eu não disse controle. Controle sobre a própria vida a gente não tem, mas há um domínio, ou seja, uma habilidade específica para submeter algo diante de mim mesmo. Eu domino os meus filhos, mas eu não os controlo. Meu filho pode cair, tropeçar, bater de cabeça, mas eu domino. Eu digo, ó, meu filho, não sobe aqui. Aqui é ruim para você. Papai está dizendo que é ruim você subir aqui. Fique aqui embaixo. Não suba. Isso aí não é para você. Você não vai conseguir fazer isso. Papai está dizendo. Subiu, caiu. Aprendeu. Uma lição. Mas não tem controle, mas tem domínio. Ou seja, eu exerci a minha autoridade. A pessoa madura, ela domina a própria vida. Ela tem sob si, diante de si, determinadas realidades que são, na verdade, aquelas que dependem da ação do sujeito para acontecer. Então, estamos aqui diante de uma realidade que não é comum. A pessoa que domina a própria vida. Pelo contrário, as pessoas em geral são dominadas pela vida. Os nossos pacientes eles são dominados pela vida, são dominados por um relacionamento, são dominados pelo dinheiro, são dominados pelos vícios, dominados pelas próprias paixões. Então, é necessário nessa construção, nesse processo de amadurecimento da personalidade, de formação da personalidade, uma conclusão. E aqui é o nosso papel como terapeutas. O teu paciente, ele é vítima ou ele é protagonista da própria vida, né? Provocar o paciente a perceber nas situações que se apresentam na vida dele a forma com que ele atua. Se ele atua como uma vítima, alguém que simplesmente é levado pelas situações, pelas circunstâncias e terceiriza responsabilidades, ou alguém que assume domínio e cumpre o seu papel e aceita a realidade como ela é. Há um dado muito marcante na vida dos sujeitos maduros. Sujeitos maduros, e é isso que a gente precisa levar aos nossos pacientes, eles, de fato, decidem bem, decidem com clareza. Então, a pessoa madura, ela toma decisões difíceis com muita frequência, diariamente, enquanto a pessoa imatura foge das decisões. Então, provocar o paciente a tomar decisões que estão sendo deixadas de lado, que estão sendo procrastinadas, desde aquelas decisões banais do dia a dia. Às vezes, o paciente imaturo, a pessoa imatura, ela não consegue decidir que roupa que ela bota de manhã, porque ela fica travada. Meu Deus do céu, o que vão achar? Será que eu vou ficar gordo? Será que eu vou ficar mal? Será que vai ficar bom? Mas eu usei essa ontem, eu usei semana passada. Não consegue pedir uma pizza ou um hambúrguer, porque tem medo de errar. Se eu peço pizza ou peço hambúrguer? Não sei. Caramba, e agora? O que eu vou fazer? Caramba,
toma decisões, seja as decisões simples, as decisões difíceis. Então, guiar o paciente a não deixar mais de tomar decisões, mas melhor, tomar decisões baseado na coragem necessária para se tornar alguém que assume os compromissos da vida e, claro, consequentemente cumpre e acolhe as consequências desses compromissos assumidos. Esse é um passo importante, essa é a jornada que a gente começa a empenhar com os nossos pacientes aqui no processo terapêutico. Tendo esses critérios muito claros, a nossa prática certamente vai ficar mais eficaz se nós quisermos, e certamente queremos, que os nossos pacientes amadureçam o quanto antes. Até a próxima aula.